Você é ateu? Definitivamente eu sou ateu. E por que você é ateu? Porque eu sou ateu? Porque Deus não existe. O ateísmo assume que você pode refutar a existência de um Deus. A agnóstica é um termo mais correto, mas eu sou ateia. Você é ateu? Ah, sim. Eu sou ateu, sim. Eu sou sim. Eu sou. Então você não é ateu. Não, eu não Mas sou. está pensando por causa da evolução. É. Eu não acredito que tem um cara lá no céu que vive no céu. Você acredita na evolução? Sim, claro que acredito. A Life Science diz sobre a evolução darwiniana que ela pode transformar dinossauros em aves, macacos em humanos e mamíferos anfíbios em baleias. O que Darwin mostrou em seu trabalho sobre evolução e seleção natural é que não precisamos invocar nenhuma força sobrenatural ou poder para explicar o desenvolvimento da vida ao longo do tempo na Terra. São os processos em andamento observáveis no mundo de hoje. Essa é a sua crença? Eu acho que isso é um fato. São apenas fatos. Tem evidências demais para ignorar. Você acha que é uma crença? Não, é ciência. É a forma que aconteceu. É lógico. Todos os cientistas concordam com isso. É mais um fato. Quando que você começou a acreditar? Quando comecei a pensar por conta própria. Quando começou a acreditar? Na minha primeira aula de biologia. Tudo começou a fazer sentido. O professor deixou tudo muito fácil de entender. Eu geralmente confio na comunidade científica. Faz mais sentido que religião ou qualquer outra coisa. Os fósseis que encontraram de todos dos homens das cavernas, do Homo sapiens, dos dinossauros, tá claro. Eu acredito na ciência. Qual é o seu curso aqui nessa universidade? Biologia. Você cursa biologia? Sim. Acredita na evolução? Sim. Qual é o seu curso? Geologia. Química. Bioquímica. Ciências e políticas ambientais. Eu sou um físico. Bioquímica. E você acredita na evolução? Eu acredito. Você acredita na evolução? Sim, acredito. Mas é claro. Sim, eu acredito. Eu acredito na evolução. Acredita na evolução? Sim. Acredita com convicção? Sim. Você acredita com convicção? Sim. Sim. Com toda certeza. O método científico é baseado na coleta de dados através da observação e experimentação. Science Daily. Tem como me dar alguma evidência observável de que a evolução é verdade? Alguma coisa que não se baseie na fé? Sim. Evidências observáveis. Quer dizer, é só olhar para o que aconteceu há 65 milhões Justamente, de não dá, né? Isso foi há 65 milhões de Eu anos. acredito que sim, há milhões de anos. Então não é observável. Podemos rastrear a evolução através dos registros fósseis. Pode ser mais específica? Tipo um exemplo? Entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Centenas de milhares, até milhões de anos. Bastante tempo, né? Sim. Milhões de anos. Sim. Então não é observável. A evolução não é testável com o tempo. Estamos condenados a viver apenas por algumas décadas. E isso é muito lento. É uma escala de tempo muito pequena para ver a evolução acontecendo. Richard Dawkins. Não vemos nada dessas mudanças lentas em progresso, até que a mão do tempo tenha marcado a passagem das eras. Charles Darwin. Você tem os caninos, os coiotes e o cachorro doméstico, tem os felinos, que são os gatos, o tigre, os gatinhos, e aí tem os humanos. Então o Darwin afirmou que os tipos mudariam ao longo de muitos anos. Pode me dar um exemplo de alguma evidência observável dessa mudança? Por exemplo, os registros fósseis mostram que há um ancestral comum entre os carnívoros, indicando que gatos e cachorros já estiveram unidos por um ancestral em comum. Há quanto tempo? Isso, acho que foi há 16 milhões de anos. Não quero aceitar uma prova de fé, quero algo observável. Evidências observáveis. Olha, quer dizer, se você tá me perguntando aqui agora, realmente não tem muito que eu possa te falar sobre evidências observáveis. A gente precisa analisar os dados existentes e chegar às nossas conclusões. Eu Olha precisaria só, ter fé, então. É que a gente precisaria ter algum grau de fé. Consegue pensar em alguma evidência observável da evolução darwiniana onde ocorra uma mudança de tipos? De um macaco pra um homem, é disso que você tá falando? Uma mudança de tipos. Eu não acho que existam evidências pra isso ainda. Olha, só os macacos têm polegar opositor que nem a gente. Os koalas também têm, sabia? Eu não sabia disso. Você acha que nós evoluímos dos koalas? Não. Eu fui pra Washington, D.C. Eu vi eles tinham uma exibição inteira só de... No Smithsonian? No Smithsonian. Olha, são só uns manequins em volta da fogueira. Eu sei que todo mundo fala sobre o elo perdido entre humanos e tudo mais. Eu acredito que existem conexões que ainda não encontramos. Vou ficar com o que os especialistas fizeram. Com o que eles concluíram. Eu confio muito nas ideias evolutivas, com base nas evidências.
Consegue pensar em alguma evidência observável da mudança de tipos da evolução darwiniana? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu acredito no que os livros científicos falam, então... Então você tem fé nos especialistas? Eu tenho fé nos especialistas, é. Eu acho que como as pessoas religiosas têm fé que Deus existe, eu tenho fé que os especialistas sabem do que estão falando. O método científico precisa ser observável e replicável. Então você poderia me dar uma evidência observável da evolução darwiniana? Tudo bem, eu diria que um bom exemplo é você olhar para a genética do Sganagata. O que é isso? Então, o peixe Sganagata é de uma coleção de espécies muito interessante que foi recentemente isolada depois do final da Era do Gelo. O que ele se tornou? Em várias espécies de Sganagata. Continuam sendo peixes? Claro, continuam. Consegue pensar em alguma evidência observável de mudança de espécies? Peixe. Os seres humanos ainda são peixes. Os seres humanos são peixes? Olha, sim, claro que são. Quanto tempo isso levou? Alguns bilhões de anos. Milhões, sei lá. Alguns milhões? Sim. E como isso é observável? Não, não é. Nós saímos da Terra como mamíferos. E um mamífero cria... Saímos da Terra? A gente não vinha do mar? Hã? Não, presta atenção. No começo, a gente veio da terra e do mar, antes da grande destruição do... Então tínhamos pulmões ou guerras quando saímos do mar? Sabe de uma coisa? Os que estavam no mar, eu acho que tinham guerras, e os que estavam na terra tinham pulmões. Mas se saímos do mar... A gente nós não saiu. Guerras não, olha mar. Só, quem sabe se a gente veio do mar ou veio do... Nós evoluímos dos mamíferos. Então você não sabe. Hã? Claro que eu não sei. Eu acredito que eles estudaram direito. Você poderia me dar um exemplo da evolução darwiniana, não de espécie nem de adaptação, mas de uma mudança de tipos? Essas são mudanças de tipo. Mas ainda são peixes. São peixes totalmente diferentes. Nós temos milhares de exemplos. Pode me dar um? Eu posso te dar milhares. Só um? Por exemplo, eu diria para dar uma olhada no experimento de Lenski com bactérias. Então, o que as bactérias se tornaram? As bactérias ainda são bactérias, é então, claro. Então, isso não é evolução darwiniana? Não tem uma mudança de tipo? É uma mudança. É uma mudança na configuração genética das bactérias. Mas que ainda são bactérias. O que as bactérias se tornaram? Um novo tipo de bactéria. Ainda são bactérias, não tem mudança de tipo. Resumindo, a evidência observável que você me deu para a evolução darwiniana são bactérias se tornando bactérias. Não, são bactérias adquirindo novas capacidades metabólicas. Você falou antes que existem muitas evidências para a evolução. Eu só quero uma existência observável para a evolução darwiniana. Só uma. Mas eu te dei algumas, você não quer? Não algumas, eu quero uma. Você não quer isso. Só não uma. É isso que você quer. Sim, não é eu sobre quero, isso que estamos falando. Você falou. Você me pediu para falar. Você me pediu para falar quando uma espécie vira outra, não foi isso? Não, um tipo virar outro. Existem 14 definições diferentes de espécie. Eu quero uma mudança de tipo. Quando você fala sobre mudanças do tipo, você está, na verdade, falando sobre macroevolução. Você está falando de transformações no nível que separa os gatos dos cachorros. Então, poderia me dar algum exemplo da evolução darwiniana? Olha, para dar exemplos disso, é necessário considerar um período de tempo maior. Não tem nada a ver com fé. A fé é uma coisa que eu tenho que, mesmo sem ver, eu tenho que acreditar. É isso, sem ver. Você então, acredita na evolução? Claro que sim. Você é crente na evolução? Sim, eu sou. Quando você começou a acreditar na evolução? Eu comecei a acreditar na evolução quando comecei a pensar por conta própria. A evolução é uma crença? Quer saber? A evolução é um processo de reflexão. É entender e checar todas as alternativas. Por exemplo, se você olhar para as religiões feitas pelo homem. Vou perguntar de novo, a evolução é uma crença? Não, a evolução de certa forma, você pode sim dizer que é uma crença. Quando você diz mudança de tipos, você quer dizer a evolução de uma espécie para outra. Sim, temos isso acontecendo atualmente nas Ilhas Galápagos. Pode dar um exemplo? Sim, nós temos um exemplo vindo de um grupo de pássaros chamados tentilhões de Darwin. Quando vemos a diferença entre os tentilhões nas ilhas, todos começaram iguais. Isso é bastante observável. Isso não é evolução darwiniana, não teve mudança de tipos. O que os tentilhões se tornaram? Se tornaram espécies anatomicamente, geneticamente e morfologicamente diferentes. Ainda são tentilhões. Sim, claro, eles ainda são tentilhões. Então não teve mudança de tipo. Passarinhos que ele observou, O que eles se tornaram? Os bicos, o formato dos bicos foi um pouco... pássaros. Sim.
Os tentilhões viraram diferentes tipos de pássaro. Ainda são tentilhões. Olha, por exemplo, o Darwin e o estudo dele sobre a evolução dos pássaros naquela ilha onde ele estudou. Os bicos mudaram. Os bicos, isso. Ainda são pássaros, não teve Isso. mudança de tipo... Não. Isso é uma dentro do evolução tipo. nos bicos que os pássaros Isso tiveram. é chamado adaptação, não é uma evolução darwiniana, não tem mudança de tipos, não tem outro animal envolvido. Eu quero algo que prove que a crença darwiniana na mudança de tipos é científica. Darwin falava sobre mudança de tipos. Consegue pensar em alguma evidência observável para justificar a evolução darwiniana onde haja mudança de tipos? Mudança de tipo? Mudança de tipo... Eu precisaria pensar nisso um pouquinho mais. Pode me dar algum exemplo que dê para observar e testar, respeitando o método científico, para a mudança de tipos na evolução darwiniana? Testar e observar? Poderia me apresentar evidências observáveis com o método científico da mudança de tipos na evolução darwiniana? Tudo bem, eu preciso pensar. Você quer evidências disso, né? Eu diria... Olha, eu não consigo. Eu acho... Pergunta difícil, na verdade. DNA mitocondrial. Então, pode repetir a pergunta? Pode me dar uma evidência observável, só uma, da evolução darwiniana? Deixa eu pensar um minutinho aqui. Evidências observáveis, algo que não então- seja preciso ter fé, algo que possa ser observável, como o processo científico observável. Boa pergunta. Agora eu não tenho tanta certeza. Então não consegue pensar em nenhuma evidência observável para a Não. evolução. Como sabe que é verdade? Eu não sei mesmo. Se a evolução darwiniana não é observável, ela não é científica. Eu acho que não. Então não é científica, não dá para provar. É científico sim, pode ser provada, é só... Me prove? Aí fica difícil, eu não... É só amplo demais, sabe? Não é observável, precisa de milhões de anos. Sim, exatamente. Você está confiando que os professores e os estudiosos de biologia sabem do que estão falando. E eles desde mal que conseguem haja- me dar uma evidência da mudança de tipos. Olha, então não tem uma. Se eles não têm, então eu diria que não tem uma. Eu sigo o que eu vi e aprendi na faculdade. Então você acredita? Sim. Sabe o nome disso? Qual? Fé cega. Fé cega. A fé é a grande fuga, a grande desculpa para evitar a necessidade de pensar e avaliar as evidências. Richard Dawkins. Você acredita no design inteligente? Claro que não. Acha que as coisas foram projetadas inteligentemente? Não acredito nisso. Que as coisas tenham um design inteligente. Tá bom, parece uma pessoa inteligente. Então vou te pedir uma coisa. Eu gostaria que você me fizesse uma rosa, ok? Como você criaria uma rosa? Eu não tenho a capacidade de fazer Peraí, isso. calma aí. Se não Eu precisa sei, de um não. projeto inteligente, você deveria conseguir fazer uma rosa rapidão. Você acredita que uma rosa é inteligentemente projetada? É claro que não. Para conseguir saber o que criar, preciso saber o que é uma rosa. Bom, tem uma semente, então você precisa começar com nada e do nada criar uma semente. Não. Consegue? Não consigo. Consegue fazer uma rosa do nada? Não. Não dá pra fazer algo do nada. É só ciência básica. Uma rosa do nada? Uma rosa. Assim, eu não consigo, honestamente. Por que não? Eu só nunca tive nenhum poder sobrenatural, sabe? Todos os gênios do mundo não conseguem fazer um grão de areia do nada. Não sabemos por onde começar. Eu não consigo. Por que não? Eu não tenho milhões, bilhões de anos. E isso seria fisicamente impossível. Eu teria que... Isso é impossível. Então, como diz que não tem um projeto inteligente? Onde você tá na escala de inteligência? Se diz que não existe design inteligente, mas ninguém sabe fazer uma rosa. Por que acha que não tem ninguém ensinando design inteligente nas faculdades? Porque não é permitido.
Nós podemos ensinar o que nós quisermos. Há uma razão pela qual o design inteligente não é ensinado nas instituições de ensino. De acordo com o físico Victor Stenger, a equipe jurídica da Freedom from Religion Foundation, um grupo de vigilância da separação igreja e Estado, tem obtido um sucesso notável, convencendo instituições como conselhos escolares e câmaras municipais de que estão violando a lei constitucional quando patrocinam atividades sectárias, que inclui o design inteligente. Quando as autoridades não conseguem ser convencidas, a Freedom from Religion Foundation os processa e ganha com muita frequência. No começo não havia nada, veio uma grande explosão do nada e o nada virou alguma coisa. E aí nasceram as rosas, as girafas, os cavalos e as Eu vacas. não tô dizendo que isso aconteceu, eu só tô dizendo que não sei o que aconteceu. Isso é o que os cientistas teorizaram. Acredita neles? Até certo ponto. Então você tem fé. Sim, verdade. Pode me dar a definição de órgãos vestigiais e como isso é apoiado pela evolução? Vestigiais são... tipo, eu não sou biólogo, então tô meio perdido aqui, mas eles são órgãos atuais que não usamos. Por exemplo, o apêndice. Coelhos têm um apêndice enorme para a digestão da grama e... Bom, já nós temos um apêndice vestigial. E o apêndice não tem uso? Eu acho que nenhuma atualmente. As vértebras do cóccix, lembra? Sabe, alguns consideram como a cauda dos humanos. Diz que o cóccix é vestigial, ou seja, é uma evidência evolutiva de que somos parentes dos primatas. No entanto, não é um vestígio de cauda, são a vértebra do cóccix. Falam que é a cauda humana porque algumas pessoas defendem que é uma parte remanescente da evolução humana, embora a ideia de que o cóccix não tenha propósito esteja errada. O cóccix é uma fonte extremamente importante de fixação para tendões, ligamentos e músculos. Os evolucionistas também afirmam que o apêndice é vestigial, mas não é. O apêndice, na verdade, faz parte do sistema imunológico. De acordo com a Scientific American, por anos, o apêndice foi considerado como praticamente inútil fisiologicamente. Agora, no entanto, sabemos que o apêndice tem um papel importante no feto e em jovens adultos. Entre os humanos adultos, agora acredita-se que o apêndice esteja principalmente envolvido em funções imunológicas. Eu me considero ateu, sim. Consegue pensar em algum ateu famoso? Eu acho que o Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson disse: "Não consigo concordar com as afirmações dos ateus de que faço parte daquela comunidade." Pode nomear alguns? Ateus famosos? Aparentemente não. Começaria pelo Isaac Newton. Isaac Newton disse: "O mais belo sistema do Sol, planetas e cometas só poderiam ter surgido pelo conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso." Consegue pensar em algum ateu famoso? Não. Um ateu famoso? Isso, um ateu famoso. É o meu pai. Ele não eu sei. famoso. Sites céticos geralmente incluem exemplos de ateus famosos na tentativa de ganhar a conversa. Mas, com frequência, as pessoas citadas nos sites não são de fato ateias. Esse é um post famoso entre os ateus que mostra Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein e Charles Darwin juntos da frase ateísmo. Bom, o bastante para esses idiotas. Claramente, o ateísmo é para intelectuais. Mas calma aí. O Abraham Lincoln não era ateu. Ele disse: "Sei que o senhor está sempre do lado dos justos, mas oro com ansiedade constantemente para que eu e essa nação estejamos do lado do Senhor." E o Carl Sagan também não era. Ele disse alto e claro: "Eu sou agnóstico." O Mark Twain odiava a religião, mas claramente não era ateu, já que disse: "Ninguém pode ser grandioso como Deus, mas qualquer um pode ser bom como Deus." Benjamin Franklin disse: "Deus governa os assuntos dos homens." E o grande Thomas Edison foi listado no Celebrity Atheist, no Positive Atheist e em outros sites ateus, mas ele não era ateu. Ele disse: "Existe um grande diretor das pessoas e das coisas, um ser supremo que cuida do destino do mundo." O Thomas Jefferson disse: "Não fale da minha religião. Ela só é assunto meu e do meu Deus." Albert Einstein rejeitava a Bíblia como palavra de Deus e disse que não podemos conhecer o Criador e que a ideia de um Deus personificado era infantil. Ele lamentou considerando a harmonia do cosmos, que eu, com meu entendimento humano limitado, consigo reconhecer. Ainda assim, existem pessoas que dizem que Deus não existe, mas o que realmente me dá raiva é que me citam para apoiar tal coisa. E disse com todas as letras: "Eu não sou ateu." E para se referir àqueles que não acreditam no Criador, ele usou o termo ateus fanáticos.
O Charles Darwin disse: eu nunca fui ateu. Então, dos 8 homens famosos do post, só tinha um ateu de verdade: Ernest Hemingway. De acordo com a biografia dele, em 1961, o Hemingway carregou 2 balas na espingarda Boss, calibre 12, enfiou o cano inteiro na boca, puxou o gatilho e explodiu a própria cabeça. Tá aí, o garoto propaganda quando o assunto é ateísmo. Não se esqueçam que mesmo alguns desses homens, acreditando em Deus, não quer dizer que acreditavam no Criador verdadeiro mencionado na Bíblia, nem que eram cristãos de verdade. Mas quando ateus usam crentes ou agnósticos para promover a sua ideologia sem Deus, eles estão sendo desonestos. Mas vindo daqueles que dizem que a moral é relativa a cada pessoa, uma desonestidade conveniente não é surpresa. Acredita numa moral absoluta? Não acredito. Estupro é errado? Estupro é errado na nossa cultura, sim. E estupro é sempre errado? Depende da sua premissa. Se você disser que respeita outros seres humanos... Sim, estupro sempre será errado. Então a moral absoluta existe. Estupro é completamente errado? Na minha opinião, é. Quem faz as regras? Somos nós. Então, se Hitler fizesse as regras e se ele estivesse com a maioria... Se Hitler fizesse as regras, sim. Viveríamos numa sociedade que Hitler consideraria moral, mas que eu não consideraria moral. Hitler não colocou em prática a seleção natural? Não. O que ele estava fazendo, então? Ele estava matando pessoas. Por seleção natural? Não era uma seleção natural. É sim, é o leão comendo o antílope. Não. A evolução é muito mais do que essa ideia de matar e ser morto, entende? Que você tem na sua cabeça. Eu vi uma frase do Richard Dawkins que diz: a evolução por si só é incrivelmente cruel. Mas sim. Hitler não estava botando a evolução em prática? Não quer dizer que era moral. Era imoral? Ninguém está dizendo que a evolução é o processo moral. A evolução é um processo muito difícil e cruel. Você acredita na evolução? Sim, acredito. Tem cachorro? Sim. Você ama seu cachorro? Eu amo meu cachorro. Sim, eu amo animais. Beleza. Olha, se o seu cachorrinho e seu vizinho estão se afogando, só pode salvar um deles. Quem você salva? Essa é bem difícil. Eu só posso salvar um? Por que tá hesitando? Sei lá. Eu acho que eu salvaria o meu cachorro. Não sei por que eu tô hesitando. Porque, sei lá, acho que as pessoas me achariam uma pessoa ruim se eu falasse o cachorro. Eu salvo meu cachorro. Então, seu vizinho não merece ser salvo. Olha, ele não merece mais do que o meu cachorro. Eu salvo o cachorro. Quer dizer, você salvaria os animais? Eu salvaria o meu cachorro. Eu acredito que nós somos iguais. Acho que os humanos não estejam acima de nada. Então você acredita que cachorros têm mais valor que seres humanos? Acredita na evolução? Sim, eu acredito. Então é uma questão de seleção natural. Seu vizinho é um primata e você tem um canino. Você gosta do canino mais do que do primata. É isso mesmo? É basicamente isso. Seleção natural, Seleção natural? É, isso aí. Você disse que acredita na evolução. Então é uma questão de seleção natural. É. Se ele se afogar, beleza, acontece. Pois é verdade. Você é ateu? Sou. Qualquer feto é menos humano que um porco adulto. Richard Dawkins. Então você acha que Deus não existe? Na verdade, eu sei. Tá confortável em falar sobre coisas espirituais? Eu não sei muito a respeito, porque não tem mesmo como saber. Quando morremos, tudo para. Paramos de... Como é que você sabe? Porque são os fatos. Quando, sabe, se você parar de respirar, as pessoas vão te dar como morto, não é? Jake, se você fosse um carro e seu motor fosse desligado, você estaria certo, seria o fim. Mas você é um ser humano biologicamente vivo, com a vida de Deus em você. Seres mecânicos, porque temos partes diferentes que... Não tem vida em você? Sim, tem vida em mim. É a sua alma. Ok, você aguenta umas perguntas? São perguntas bem diretas. Claro. Se considera uma boa pessoa, você vai pro céu? Eu gosto de pensar que sim. Se eu me acho uma boa pessoa? Sim. Você é uma boa pessoa, moralmente? Sim, eu sou. Você acha que é uma boa pessoa? Sim. Eu gosto de pensar que sim. Quantas mentiras já contou na sua vida toda? Não dá nem pra contar. Eu não consigo nem lembrar. Vai ser honesto comigo? Sim. Quantas mentiras já contou na sua vida toda? Olha, bastante. Inúmeras. Inúmeras. Do que me chamaria se eu contasse muitas mentiras? Me chamaria de mentiroso? Claro. Tá gravando? Como se chama alguém que contou milhares de mentiras? Mentiroso. Então, o que você é? Uma mentirosa. Já roubou alguma coisa na vida, mesmo que pequena? Sim, já roubei. Já pegou alguma coisa que não era sua? É claro. Claro.
Sim, já peguei. Isso é roubo. Então o que você é? Uma ladra mentirosa. Sou uma ladra mentirosa. Já usou o nome de Deus em vão? Ai, todo dia. Já usou o nome de Deus em vão? Oh, o tempo todo. Já usou o nome de Deus em vão? Provavelmente. Já usou o nome de Deus em vão? Já. Eu já usei sim. Isso se chama blasfêmia. É muito sério usar o nome de Deus fora de contexto. Eu não acredito em blasfêmia, já que eu não acredito em Deus. Se você não acredita em Deus, como pode ser blasfêmia? Mesmo não acreditando em certas regras, ainda posso quebrar elas. Ignorância perante a lei não é desculpa. Ainda somos culpados, mesmo negando que uma lei existe ou não sabendo dela. Ótima conversa. Agradeço a honestidade, Jake. Jesus disse que se você olhar para uma mulher com luxúria, você está cometendo adultério no coração. Já olhou para uma mulher com luxúria? Sim, olho para muitas mulheres com luxúria no coração. Já olhou para um homem com luxúria? Com luxúria? Desejo? Ah, claro. Claro. Não recentemente. Já olhei sim. Já fez sexo fora do casamento? Não, ainda não. Você assiste pornografia? Sim. Deseja mulheres? É claro. Já olhou para uma mulher com luxúria? Com certeza. Então, nas suas palavras, você é um ladrão, um mentiroso, um blasfemo, um adúltero, quebrando 4 dos 10 mandamentos. O que eu tô falando é que não acreditar no inferno não faz ele sumir. Um juiz precisa fazer justiça para ser um bom juiz. Com Deus é igual. Se morrermos no pecado, Deus fará justiça. A Bíblia diz que nenhum ladrão, nenhum mentiroso, fornicador, blasfemo, adúltero entrará no reino de Deus. Se morrer no pecado e Deus fizer justiça, porque Ele é santo e perfeito moralmente, você terminará no inferno. E eu odiaria que isso acontecesse. Você venderia um dos seus olhos por $1 milhão? Ah, eu acho que não. E os 2 por 100 milhões? Não, eu uso eles demais. Viu como seus olhos são valiosos, como sua vida é valiosa? E você diz, não ligo se eu for condenado. Longe de tudo que é bom. É claro que você liga, você quer viver. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Você sabe que a criação é a prova do Criador, que Deus te deu a vida. Não existe prova do Criador. Existe sim. Não existe, na verdade. Eu sei de um segredinho, eu tenho um. Tenho um palpite de que você sabe que Deus existe. O motivo pelo qual você escolhe a evolução é para se livrar da responsabilidade moral. A evolução... Não tô me livrando da responsabilidade moral. Tá sim, significa que teus instintos primários como a luxúria, a pornografia, a fornicação, o adultério são todos instintos primários, isso é tudo. E você só é um animal. Porém, a Bíblia exige responsabilidade moral e diz que essas coisas são erradas, por isso não aceita. Você procura outra verdade. Eu tô errado? Olha... Tô errado? Eu acho que você tá errado. Você acha que sabe intuitivamente que a criação é prova do Criador. Deus te deu essa luz interior. Então, quando você olha para a genialidade da mão do Criador, sabe que ele existe por causa da criação. Você é um ser humano único, feito à imagem de Deus, com um senso de justiça, verdade e virtude. Deus te deu uma consciência inerente, moldada pela sociedade, mas inerentemente você sabe o certo e o errado. Você violou sua lei e eu não quero que você vá para o inferno. Homem 15, vou te mostrar seu problema. Teu conflito agora é porque você ama o pecado. E por causa do prazer que o pecado te dá, você não quer abrir mão. Você é como um homem com uma bolsa cheia de ouro que caiu no mar. E eu tô avisando, se não se livrar dessa bolsa de 40 quilos, você vai se afogar. Não importa o quanto prazer isso te dá, não vale perder tua vida por isso. Gale, você não é um monstro, você é um ser humano criado por Deus, a sua imagem com dignidade, valor e propósito. Sabe dizer o que Deus fez para perdoar pecadores como nós de não irem para o inferno? Não. Deus se fez humano há 2000 anos. Jesus de Nazaré. Ele sofreu e morreu numa cruz, levando a punição pelos pecadores do mundo. Eu e você violamos a lei de Deus e Jesus pagou a multa. Quer dizer que Deus pode legalmente pagar a nossa fiança por causa do sofrimento, morte e ressurreição do Salvador. Deus pode te libertar porque alguém pagou a sua multa. E agora, o que Deus faz é nos vestir com a justiça de Cristo para, no dia do julgamento, estarmos salvos da ira e da justiça de Deus pela morte e ressurreição do Salvador. Se você se arrepender e confiar só em Jesus, você será declarado justo diante de Deus. Ele vai perdoar seus pecados num instante e vai te dar o presente da vida eterna. Suas últimas palavras na cruz foram: está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga. Ele veio para ser punido em nosso lugar. Então, com a nossa dívida paga por ele, Deus pode legalmente, por fim, encerrar a nossa dívida. É muito difícil de acreditar que alguém estaria disposto a pagar pelas dívidas de outra pessoa, sabe? A Bíblia diz que Deus é amor. Verdade. Então, ele é gentil e generoso e misericordioso. E com grande bondade, ele se fez ser humano e sofreu por nós. Faz sentido? Faz sentido, é. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Quando você vai morrer? Eu não faço ideia. Deus sabe exatamente o momento da sua morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não quero te assustar, é só a realidade.
150 mil pessoas morrem a cada 24 horas. E todos fizeram planos para a semana que vem, sem dúvida. Então, por favor, pensa a respeito. Você tem Bíblia? Não. Não tô falando de uma religião que diz que você precisa se esforçar para chegar ao céu. Tô falando que a Bíblia diz que o céu é um presente de Deus. Não dá para comprar a vida eterna, não importa o quanto você seja religioso ou bom. Deus mostra seu amor a nós mesmo sendo pecadores, e Cristo morreu por nós, derrotando a morte. Na Bíblia está escrito assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A vida eterna é o presente de Deus que vem da misericórdia do Senhor, não pelas coisas que fazemos. Sim, faz sentido? Tem Bíblia em casa? Sim, sim. Eu leio a Bíblia todo dia há mais de 40 anos e não há erros na Bíblia. Os únicos erros estão na nossa interpretação. Você pode confiar na palavra de Deus. Pensa em como você confia em professores e em livros de ciências que dizem que você é um primata. Você confia e acredita nisso, mas você deveria acreditar num Deus que não mente. Deixa eu te mostrar o quanto erramos. Só letra a palavra pare. Pare? Pare. P-A-R-E. O que fazer no sinal verde? Eu paro. Sinal verde. Ai, droga. Nós somos falhos, cometemos erros. Então imagina se está cometendo um erro quando diz que a criação inteira se formou por causa de uma explosão, do nada. Produziu tudo. As estações, os pássaros, as árvores, as flores, o sol, a lua, as estrelas e as maravilhas do corpo humano. Você vai pensar a respeito? Ah, claro, eu penso nisso com frequência. Eu tenho meu irmão, como eu disse, ele é um cristão verdadeiro. Ele estuda religião agora, então ele fala disso comigo o tempo todo. Então tem que pensar sério nisso. A vida é cheia de decisões. Abra seu coração. Não confie tão cegamente no que a ciência diz. Ela não tem nenhum conhecimento do que existia no começo de qualquer forma. Não fazemos ideia de onde viemos, não sabemos o que fazemos aqui na Terra, o que acontece depois que morrermos. Pete, você tá errado sobre a existência de Deus? Sim. Você pode estar errado sobre a existência dele? Não. Olha, então, acho você muito mente fechada. Olha, se eu te perguntasse se você pode estar errado sobre a existência da sua esposa, você diria, não, eu conheço ela. Não seja ridículo, eu conheço ela, eu amo ela. E eu conheço o Senhor e amo o Senhor. Ele transformou a minha vida há 41 anos, perdoou meus pecados e me deu novos desejos. Eu nem pensava sobre Deus antes de virar cristão. Mike, agradeço por falar comigo. É claro, tranquilo, obrigado. Mais uma coisa, por que você é um homem muito inteligente, só letra a palavra pare? Pare? Tipo P-A-R-E? Isso. P-A-R-E? O que faz num sinal verde? Você para. Sinal verde. Sinal verde. Ah. Muito boa. Valeu, Peter. Você é muito gente boa. Obrigado por falar comigo. Geralmente não falo com criacionistas, porque não faz bem pra minha pressão. Vai pensar sobre o assunto? Uhum. Eu penso muito nisso, na verdade. Eu penso na morte em como a vida é frágil e que num segundo tudo pode acabar e não ter mais nada. Olha, o problema com quem não consegue entender a evolução, acho que é porque não tem imaginação. Pistas anatômicas da evolução humana a partir dos peixes. Seres humanos ainda são peixes. O ouvido humano evoluiu a partir das guelras de peixes antigos. Nós saímos da Terra como mamíferos. Braços de dinossauros mais pesados levaram a evolução aos pássaros. Acredita que somos parentes dos porcos e que temos um ancestral em comum com eles? Sim. Provas de que o feroz T-Rex evoluiu para uma galinha. Você acha que você é um primata? Sim, eu sou. Você é um primata falante? Eu sou. Gosta de banana? Claro que gosto. Quando baleias andavam na Terra. Eu acredito que eles estudaram direito. Eu geralmente confio na comunidade científica. Vou ficar com os que os especialistas fizeram. Com o que eles concluíram. A evolução darwiniana se apoia na fé. E, novamente, segundo Richard Dawkins, fé é a grande escapatória, a grande desculpa para evitar a necessidade de pensar e avaliar evidências. A evolução darwiniana requer muita fé. O conhecimento de Deus, no entanto, é visto claramente por toda a humanidade. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. Obrigado por tirar um tempo para assistir Evolução versus Deus. Se gostaria de ter mais informações sobre o nosso ministério, entre no site livingwaters.com. O Ray Comfort escreveu inúmeros livros sobre ateísmo e evolução para aprofundar os seus estudos nesse assunto tão importante.
No livingwaters.com você também aprende sobre nossa escola online de evangelismo bíblico, sobre o nosso programa de TV internacional The Way of the Master, webcast diário The Comfort Zone e sobre a Roots, uma série de DVD com Ray, com Kurt Cameron e com a família Duggar. Ficamos extremamente honrados de ver como Deus usou nossas produções anteriores para impactar a vida das pessoas ao redor do mundo, espalhando a gloriosa palavra de Jesus Cristo. Queremos colocar o DVD de Evolução versus Deus de graça na mão de estudantes universitários ao redor do mundo. Para descobrir como nos ajudar com isso, é só acessar livingwaters.com. Muito obrigado por caminhar com a gente. A nossa missão é inspirar e equipar o povo de Deus para cumprir a grande comissão. O aclamado Museu da Criação, um projeto da Answers in Genesis. É um museu único, repleto de personagens animatrônicos, vídeos interativos, um planetário espetacular, um cinema de efeitos especiais e várias exibições de primeiro mundo. Desde a inauguração em 2007, o Museu da Criação já recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes em sua área de 20 hectares na grande região de Cincinnati. O museu de 6.500 metros quadrados de última geração dá vida às páginas da Bíblia, ajudando a responder às perguntas céticas que levam as pessoas a duvidarem que a Bíblia é verdade. O dramático grande finale do museu é o filme The Last Adam, em que os visitantes presenciam a glória do plano de redenção de Deus, ouvindo uma apresentação poderosa da Palavra do Senhor. Desde a inauguração do museu, ouvimos inúmeros relatos de jovens e adultos que tiveram suas vidas impactadas pela visita ao museu. Então descubra como ele pode impactar a sua vida. Planeje sua viagem no creationmuseu.org e se prepare para crer.